Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Por aqui já passaram mais de 1,5 milhão de pessoas ao longo dos mais de 70 anos de experiência. Voltamos hoje ao Museu do Caramulo, situado precisamente no topo da serra que lhe dá nome. E é entre as coleções que preenchem este edifício de arte, carros e brinquedos antigos, é na coleção automóvel que vamos focar o episódio de hoje da nossa cultura, da Rádio Observadores em Viseu. Comigo tenho o Tiago Patrício Gouveia, diretor do Museu do Caramulo, e vamos aqui focar nos carros anteriores à Primeira Guerra Mundial. Exatamente, e do nascimento do automobilismo. Nós estamos aqui no edifício dos automóveis do museu, na mezzanine, e estamos a olhar para a réplica do primeiro automóvel, o que se considera o primeiro automóvel construído para transporte de pessoas e que foi depois replicado e vendido. E esta questão do replicado e vendido é importante porque já houve antes deste veículo, já houve outros veículos motorizados a vapor, até a gasolina, mas nenhum deles depois fez cópias desses veículos e vendeu e utilizou. E esta história é sempre uma história fluida. Depois, às vezes, cada país reivindica ser o autor do primeiro. Tipicamente os franceses são os primeiros também a sair para a rua a dizer não, nós fizemos o primeiro. E não estão totalmente errados, com o Cugnot e num tal veículo a vapor muito grande, mas que fez um e que não andava para aí a transportar pessoas. E depois também um austríaco, que também fez já mais ligeiro, já a gasolina, mas até as más línguas dizem que foi o Hitler que lavou essa história e que depois promove este Benz de 2 lugares, 3 rodas, monocilíndrico, como o primeiro automóvel ali construído. E não está totalmente errado este conceito, porque, como dizia há pouco, ele depois foi replicado e vendido. O que tem piada também neste automóvel que estamos a ver é que foi o Sr. Benz, era um inventor, e foi a mulher dele, a Berta Benz, que deu importância a este invento. Ele, no fundo, o que queria fazer era pegar num motor a combustão interna, que eram já motores existentes em fábricas, por exemplo, em navios, muito grandes, muito pesados, e miniaturizá-lo ao ponto de poder mobilizar um veículo de transporte terrestre. Aqui é que estava a dificuldade, porque pode-se miniaturizar o motor, mas ele depois extrair a potência necessária para fazer mexer o veículo já é todo outro assunto. E é aqui que o Carlo Benz consegue quebrar esta barreira, adapta-o, mas eu talvez na cabeça dele ele pensasse, pronto, está feito, ok, agora posso arrumar este triciclo na garagem, porque consegui, venci, bom, vou partir para outra, vou agora fazer máquinas de costura ou qualquer coisa. E a mulher dele é que percebeu a importância e parece que o Sr. Carlo Benz gostava de dormir até tarde, e ela um dia que acorda muito cedo, pega nos 2 filhos, põe o carro na rua, põe o carro a trabalhar e faz uma viagem de 120 km para provar que isto era um meio viável. E tem que fazer reparações pelo meio. Ao lado, mudando aqui de veículo, vemos outro triciclo, neste caso um Cudel de Dion, porque tem um motor de Dion, mas é de fabrico Cudel. Tipicamente estes carros nesta altura, e até hoje acaba por ser um pouco essa a realidade das marcas mais antigas que sobraram dessas épocas, estes nomes são sempre os apelidos de família. Então, este foi o Sr. Cudel, que resolveu fazer um triciclo e também fez automóveis, usando muito o design da própria de Dion e aplicando motores de Dion. De Dion Bouton, que foi uma das marcas originais e que, a par com a Benz, com a Peugeot e com a Daimler, era dos poucos, e com a Panhard, Panhard não, esses não faziam motores, era dos poucos que construíam motores, que era a parte difícil, que era a parte que incorporava tecnologia, que incorporava desenvolvimento tecnológico difícil de replicar. Porque depois fazer chassis e fazer carrocerias, isso já vinha do que existia previamente de carroças, de carros de cavalos.
Aí, mais ou menos, em cada vila havia de haver um ferreiro que sabia reparar um carro de cavalos. Portanto, os chassis estavam acessíveis. Aplicar o motor é que era o avanço, é que era a inovação tecnológica nessa altura. Aqui vemos um Peugeot que fazia moinhos de café, foi assim que a Peugeot começou, fazia armações para os vestidos das senhoras e depois mais tarde bicicletas. E é das primeiras marcas também a aventurar-se na produção de automóveis. Uns anos mais tarde que o Sr. Benz, mas aventura-se também, e é das primeiras marcas a aparecer no mundo de automóveis. E é das poucas que nós agora vamos ver aqui em cima que ainda reconhecemos o nome. Mas este Peugeot, que foi comprado numa asta pública, o João Lacerda, que inicia esta coleção automóvel em 1955, ao comprar um Ford T para fugir ao seu grande gosto pelas corridas e pela velocidade, e que na altura eram extremamente perigosas, não tinham cintos, não tinham capacetes, ou tinham capacetes muito pequeninos, corriam um t-shirt, não tinham rollbar, e ele percebeu que era muito perigoso e procurou qualquer coisa que satisfazesse sua paixão por automóveis. E encontra um carro em Fornos de Algodes, num Ford T, compra e começa a colecionar. E é esse começa a colecionar que o leva a ir para uma asta pública procurar, porque ele percebeu que isto estava numa asta pública. Mas este carro, estamos aqui a olhar, um Peugeot de 4 lugares, tem uma zona à frente aberta, nós vamos praticamente sentados muito altos em cima do eixo da frente, o volante à vertical, tem 2 portas atrás, mas tem uma capota enorme, isto parece um carro de cavalos, não é? Parece uma caleche, como se costuma dizer. E realmente os outros colecionadores que já existiam na altura, muito poucos, havia muito poucos colecionadores nos anos 50 de automóveis, de veículos históricos, e à procura disto, estavam lá também nessa asta pública, mas olharam para este Peugeot e não perceberam que era um automóvel, porque ele parecia um carro de cavalos, não tinha motor, logo não ajuda, não tinha o volante, ou pouco sobrava do volante, se calhar sobrava alguma coisa do radiador partido, que ele tem o radiador à frente pendurado por baixo da carroceria, não tinha motor e parecia um carro de cavalos. E, portanto, ninguém licitou e não percebeu o que é que o João Lacerda estava a fazer, a dar dinheiro por um monte de sucata e uma carroça velha. Ele percebeu o que era, comprou, restaurou, num restauro muito demorado. Este carro tem rodas, para perceberem quem está a ouvir, a roda da frente é mais pequena e dá assim para meio da perna. A roda de trás está mais alta que a nossa anca. A roda deve ter 1 metro e qualquer coisa de diâmetro. E eram rodas que já não existiam na nossa altura, tem jantes raiadas e estas rodas muito grandes. E no restauro, isto na altura, nos anos 50, como disse há pouco, havia muito pouca gente a colecionar. Portanto, também não havia uma indústria como há hoje em dia de peças de substituição. E teve que se escrever para a Michelin, para pedir à Michelin para fazer pneus. Incrivelmente a Michelin tinha, imagino que provavelmente ainda tenha os moldes originais destes pneus, que foram uma inovação para a marca. Normalmente estes carros até saíam sem pneus. E a Michelin na época fez como é que eles diziam? Era condução suave, porque o pneu fazia também de amortecimento, e temos que pensar que as estradas eram estradas feitas para carros de cavalos, e onde passavam maioritariamente carros de cavalos, portanto eram estradas muito danificadas, não próprias para automóveis, e o pneu era um aumento de conforto. Mas este carro tinha já essa opção, em 1899, e estes carros até saíram antes, este modelo, e conseguiu-se reproduzir os pneus para equipar o carro, e aqui estão. Seguimos aqui na viagem pelo nascimento da era automóvel, mas também pelas próximas fases que temos aqui representadas no Museu do Caramulo, na nossa cultura da Rádio Observadores, em Viseu.